Vamos retomar algumas notícias do fim de semana. Primeira, atos pró-governo e em defesa do ministro Sérgio Moro não reuniram o mesmo número de pessoas das últimas manifestações chamadas por movimentos da extrema-direita. Em faixas e cartazes, manifestantes voltaram a pedir o fechamento do Congresso e do STF e intervenção militar. Segunda notícia, os jornais informaram que, depois de 20 anos de negociação, o Brasil fechou o acordo com a União Europeia durante o G20. Sobre esses dois fatos, a gente conversa agora com o jornalista Altamiro Borges, o Miro, do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé. Oi, Miro, tudo bom? Tudo bem, Thalita. E você, tranquilinha? Inteirinha aqui. Depois pós-final de semana, né? E aí, eu quero que você... O bom é que a gente tem um monte de notícia do final de semana. Vamos começar? Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa participação, enfim, do Bolsonaro lá no G20. Teve o caso do Nióbio, teve as fotos infelicíssimas publicadas no Twitter e teve esse acordo fechado, mas que muita gente discutindo esse momento ser oportuno por conta de Brasil e Argentina, que são os principais interlocutores do Mercosul, negociadores do Mercosul, estarem tão fragilizados política e economicamente. Então, eu quero que você faça um balanço sobre o que foi essa participação no G20. Eu acho... A mídia está soltando rojões, né? A mídia tradicional, a mídia populista está soltando rojões, dizendo que foi um baita acordo, anos para celebrar, 20 anos. Está muito apressadinha, não se sabe ainda direito quais são os termos desse acordo, né? O que se sabe é que a União Europeia os países estão cada vez mais protecionistas, ou seja, eles não estão brincando em conversa, né? Veja o Reino Unido com o Brexit, né? Então, eles não estão brincando em conversa, a onda nacionalista é muito forte, então eles vão defender as posições deles. Se alguém achar que a Merkel ou que o Macron vão ceder, não vão ceder em nada. E já o Brasil, a Argentina, o nosso continente está muito fragilizado, né? Então, talvez o acordo seja bom para vender bugigangas de nióbio, né? Talvez o Bolsonaro possa ir para as ruas de Paris, Lisboa, Madrid, vender bugiganga de nióbio, né? Agora, vamos ver de fato o que significa esse acordo, né? Ainda é muito nebuloso. Chama a atenção que algumas pessoas com visão crítica, que não tem esse espírito de vira-lata que a mídia brasileira monopolista tem, pessoas com espírito crítico têm observado que isso pode significar um desmonte de setores de ponta da economia brasileira, né? Desmonte de setores na indústria, por exemplo, né? Professor Bresser Pereira, né? Foi um dos que primeiro alertou que, olha, calma aí que esse acordo pode ser muito nefasto para setores com valor agregado, né? O embaixador Celso Amorim, que conhece muito dessas rodadas de negociação, foi outro que falou, espera aí, moçada, nós estamos muito frágeis e essa turma é muito gulosa, vamos com calma, né? E ontem me chamou a atenção que algumas entidades empresariais começaram a chiar. Então, deixando o da mídia monopolista, que tem esse complexo de vira-lata, que o Nelson Rodrigues vivia falando, né? Uma mídia colonizada, né? Deixando de lado isso, né? Deixando de lado as besteiras que o Josias de Souza fala, né? Deixando isso, ele que andou esculhambando o embaixador Celso Amorim, né? Vamos ver direito quais os efeitos. Setores empresariais já começam a dizer, epa, pode ser que isso seja muito negativo para a indústria brasileira, para vários setores de ponta da indústria brasileira. Vamos ver. O Bolsonaro novamente fez o seu papel de ridículo, né? Ir para lá para falar em bijuteria de nióbio é demais da conta, é uma humilhação total, né? Isso aqui virou uma republiqueta de fato, né? Mas esse é o estilo Bozo de ser. Agora, Miro, o que você achou dos atos, enfim, ontem? Porque, inclusive, tem um vídeo circulando na internet, nas redes, do ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Heleno, participando ali ativamente dos atos, sendo celebrado. O que você achou disso tudo que aconteceu ontem? Com relação ao general Heleno, eu acho que ele está precisando de algum tratamento psiquiátrico. Esse rapaz está muito bravinho, dá soco em mesa. Eu não sei o que houve no Haiti, né? Porque existem várias denúncias de irregularidade no Haiti, ou o que houve na Confederação
de futebol, que ele também teve metido. O que houve na Amazônia que deixa esse rapaz tão abalado? Ele está muito nervosinho, né? Participando agora, virou manifestante, né? Só faltou levar a camiseta amarela da seleção e o patinho da Fiesp, né? Os atos, eu acho que frustraram as expectativas da ultradireita brasileira, né? Antes dos atos, no sábado, por exemplo, os jornais falavam em 140, 150 cidades com atos programados, né? O movimento Vem Pra Rua, que é um movimento ultradireitista, falava em 240 cidades com atos programados, né? Agora a própria mídia está falando que foram 70, 80 cidades. O G1 fala 70, a Folha fala, o UOL fala 80, né? Alguns atos de gatos pingados. Eu vi, por exemplo, uma matéria sobre Americana, aqui no interior de São Paulo, que o ato, segundo o jornal de Americana, tinham 4 pessoas. Eita, era gente pra chuchu, né? E mesmo o ato em São Paulo, o próprio Fantástico ontem foi muito interessante na TV Globo, porque a TV Globo defende a pauta dos atos. A TV Globo defende o golpe nas aposentadorias, a reforma da Previdência. A TV Globo corre de amores pelo... Ali tem uma relação de parceria entre Moro, Dallagnol e Rede Globo. Então a Rede Globo, pela pauta, defenderia os atos, mas a cobertura do Fantástico, com aquelas imagens de cima, mostraram que os atos foram meio minguados, né? Além de serem minguados, eles vão mostrando que a ultradireita brasileira está cada vez mais bravinha com ela mesma, né? Teve uns supapos em coordenadores do MBL no Rio de Janeiro, em São Paulo, teve polícia no meio, né? Ou seja, a turma não está se entendendo bem, né? Os bolsonaristas de raiz e a moçadinha do MBL, do Movimento Brasil Livre de Brasileiros, não está se entendendo muito bem, né? Então, eu acho que os atos meio que frustraram. Se eles queriam ser uma força para garantir o Moro, não sei não, eu acho que a cônjuge do Moro deve estar preocupada. Agora, Miro, a gente está aqui com o Guto da FENAGE, o Pedro Ekman do Intervozes, e eu sei que a sua praia, a gente está discutindo censura na imprensa, a sua praia também é essa. O que você acha? Faz uma breve análise sobre o que você acha desse momento para o jornalismo. Eu acho um momento, aí o Guto pode falar mais, eu acho um momento muito difícil, né? A semana passada nós tivemos ataques duros ao Intercept, né? Eu fico triste de ver, fico muito triste de ver, aí o Gregório do Rivière acerta quando fala, é triste ver jornalista criticando jornalistas que tornam documentos públicos. Isso é uma tristeza, né? Ver um Alexandre Garcia... O Alexandre Garcia, tudo bem, porque ele foi porta-voz de Milico na época da ditadura, é compreensível, né? Mas ver esse Augusto Nunes, esse cara, impressionante esse sujeito, né? Ver criticando o Intercept, pedindo a criminalização do Intercept, reforçando o coro desses fascistoides que foram para as ruas ontem, exigir deportação do Glenn Greenwald, não é isso? É um negócio impressionante. Então, há um movimento perigoso que eu acho que o Intercept mostra. Nós tivemos na semana passada um outro movimento muito estranho, que foi da TV Record, né? Comandada pelo bispo, entre aspas, Edir Macedo, o afastamento do jornalista Paulo Henrique Amorim do programa Domingo Espetacular. E é uma onda, né, de cerco ao jornalismo, ao bom jornalismo, de cerco à liberdade de expressão. Essa onda é impressionante, ela vai atingindo inclusive pessoas que não são identificadas com forças de esquerda, né? Pessoas que ajudaram a criar esse clima de demonização da política no Brasil, que abriu as portas para o fascismo no Brasil. Ou seja, elas ajudaram a chocar esse ovo da serpente. Mas que agora, por terem posições um pouco críticas em algumas questões, passam a ser perseguidas também. Você pega, nós estamos com 3 casos emblemáticos, né? Reinaldo Azevedo foi o criador da expressão petralhas. Ele agora está sendo chamado de petralha, está engraçadíssimo. O coitado inventou o termo e está sendo chamado de petralha.
só porque ele tem feito críticas às medidas de abuso da Lava Jato, né? O abuso de autoridade da Lava Jato, os absurdos que agora o Intercept tornou público. Você teve o caso do Vila, né? Daquela rádio Ku Klux Klan, Jovem Pan, sei lá, Ku Klux Klan. Teve o caso do Vila, que era outro raivoso e está sendo perseguido, e teve agora o caso da Sherazade, né? Eu chamava a Sherazade de cheiro azedo, vou mudar, né? Agora o caso da Sherazade, né? Então, é uma situação muito complicada para o jornalismo, para a liberdade de expressão no Brasil. Eu acho que se as vozes, né, afora o Intervozes, que sempre teve esse papel, afora a FENAGE, o Sindicato de Jornalistas, que tem esse papel, né, se outras vozes não se somarem na defesa da liberdade de expressão, nós corremos sérios riscos no Brasil.